lembrados disso? Então, hoje nós já vamos dar início a uma nova unidade, unidade 6, tá? E para nossa surpresa, adivinhem qual vai ser o tema da nossa unidade? Tcharam! Água. A última gota. Você já pensou em armazenar a água na chuva? Nesse capítulo, você vai entender como isso é possível. Então, vamos continuar falando de água. Claro que o gênero textual que aparece, as interpretações, são sempre diferentes, mas o tema, água. Vamos lá? Já podem abrir na nossa apostila, página 44. Como vocês já sabem, a nossa unidade sempre começa com algumas perguntinhas, com uma roda de conversa, certo? Vamos lá então. Nós iniciamos com um cartaz. Olhem lá para o cartaz. Campanha de consumo consciente da água. Reduza, respeite. Nós estamos trabalhando muito para evitar o desperdício de água. Faça parte dessa campanha. O futuro depende de todos nós. Acesse www.saema.com.br/consumo consciente. Aí nós temos 4 imagens, tá? A primeira imagem, pequenos gestos fazem a diferença. Não deixe a torneira pingando. Segunda dica, feche a torneira enquanto escova os dentes. Terceira dica, não demore no banho, o planeta agradece. Quarta dica, eu pratico o consumo consciente de água. Embaixo, então, nós temos ali a identificação do cartaz da campanha, né? Água, nosso bem maior, que é uma campanha da Saema e da Prefeitura de Araras. Então, é um cartaz de conscientização do consumo consciente, do reduzir, do respeitar. Aí começam as nossas perguntinhas, né? Para que a gente faça aquela roda de conversa. Primeiro, por que é preciso responsabilidade e cuidado com o consumo da água? Por que vocês acham? A gente está vivendo isso agora, né? Se a gente não reduzir, se a gente não reutilizar, se a gente não tiver consciência, a gente vai ficar sem. A gente está percebendo e está vivendo isso exatamente nesse momento. Que campanha esse cartaz está divulgando? Quem está promovendo essa campanha? É a campanha Reduza, Respeite e que a água é o nosso bem maior, que é aqui embaixo, né? Ali um sloganzinho da campanha. E quem está promovendo é a Prefeitura de Araras. Além de economizar, de que outras formas podemos cuidar da água do planeta? O que vocês acham? A gente pode economizar, reciclar, reutilizar, respeitar, reaproveitar e a gente pode também cuidar, né? Não poluir. Essa é uma das principais maneiras da gente cuidar do que a gente já tem. A gente não pode fazer chover, né? Por exemplo, agora nessa estiagem que a gente está vivendo, a gente não tem como fazer chover. Mas a gente pode cuidar dos recursos que a gente já tem, não pode? Então, a poluição é um dos cuidados que a gente tem que tomar. A preservação da água é responsabilidade de todos. De que maneira seu mau uso pode afetar gerações futuras? Se a gente fizer tudo o que sabe que não é para fazer agora, vai ter água para as próximas gerações? A gente não sabe. Talvez ela seja mais escassa. Se ela for mais escassa e tiver menos água, com certeza o custo dela, o valor dela vai ser muito mais alto. Tudo isso vai dificultar a vida das próximas gerações. Então a gente precisa sim fazer o nosso papel agora, para que no futuro, né, nossos filhos, nossos netos não venham a sofrer com esse problema. Aí a gente viu um cartaz, falou um pouquinho, já vem falando sobre água há 2 unidades atrás, unidade 4, unidade 5. E agora, iniciando a unidade 6, continuamos falando sobre água. Então, nós vamos para o clique no texto, que é uma seção que vai interpretar, né, enfim, esse cartaz e vai trazer mais algumas informações para a gente. Vamos lá? Página 45, clique no texto. Carta pessoal de reclamação. Esse é o nosso assunto, é o nosso gênero textual desta unidade, o início dessa unidade. Número 1. Você costuma escrever cartas? Para quem? Então isso depende, gente, é pessoal. Tem gente que escreve, que tem esse costume, e tem gente que não tem esse costume, tá? Número 2. Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou de algum produto? Talvez você sozinho não, mas de repente você junto com a mãe ou com o pai já tenha feito isso. Tá valendo também, tá bom? Você pode registrar isso se você junto com a mãe ou com o pai, enfim, ou com algum outro familiar, você já fez uma solicitação ali
uma reclamação, uma solicitação de melhora ou de reembolso de alguma coisa que não estava bom, que estava estragado, aí você vai registrar lá para mim. Número 3, leia o texto a seguir. Então vamos lá. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, 9 horas e 1 minuto. DAEB, né? Departamento de Água e Esgoto. Escoamento de água em via pública. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno, ATT Fernanda. Então a gente viu uma carta de reclamação, de solicitação de um serviço que viessem fazer um reparo porque estava vazando água na rua. Tá? Então, agora sim a gente interpreta o texto. 4. Quem é o destinatário da carta? Ou seja, para quem ela escreveu? Quem é o remetente? Quem foi que escreveu? Número 5. Quando o texto foi escrito? Tem data? Tem. É só olhar lá no textinho. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Sabem o que é isso? É porque a água está vazando, né, gente? O escoamento é um vazamento de água correndo pela via pública, por uma rua, por uma avenida, enfim. A expressão via pública é usada como sinônimo de avenida, rua ou como calçada. Então, marca um xizinho lá. Qual o objetivo do texto? Para que ela escreveu esse texto? Por que ele foi escrito? Só para colocar na apostila de vocês, para vocês estudarem? Não, ele tem um objetivo. Qual o objetivo? Tá? 9. Onde está ocorrendo o escoamento? Tem o endereço? Tem o lugar? Tem. É só ir lá no textinho e copiar. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? Foi hoje? Foi ontem? Faz uma semana? Também tem essa informação lá no texto. É só interpretar. Quais são as consequências dessa situação? O que já está acontecendo e o que pode acontecer devido a esse escoamento? 11. O texto que você leu é uma reclamação ou um elogio? Fácil, né? Número 12. Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Por que uma carta? O que tem de diferente ali? Que características tem esse texto que vocês leram para poder dizer que é uma carta? Tem alguma característica especial lá? Tem, tá? A carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar o seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal: data e local, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. Quase sempre existe essa característica, não quer dizer que em todas as cartas tenha, tá? Mas é uma característica de carta de reclamação. Vamos reler o trecho. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Bolinha. A palavra em destaque, que é a palavra prezados, é um adjetivo ou é um vocativo? O que vocês acham? Marca o xizinho na alternativa que você acha correta. Além da indicação da data, há também a hora na carta. Por que você acha que essa informação consta na carta? Lá na primeira carta que a prof leu, né, bem em cima, tinha lá a data, quer ver, ó, tem o dia da semana, a data e o horário. Por que está aparecendo essas informações lá em cima? É bem simples, se você se localizasse, se você, enfim, pensar, se você mandar um e-mail, mandar uma mensagem, alguma coisa assim, por que aquela data está ali? É bem simples a resposta. Número 15. Releia outra
trecho. Aguardo o retorno. ATT, Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente, que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir. Como que ela poderia se despedir na carta, lá finalizar a cartinha dela, se não fosse, atenciosamente, no caso ela abreviou, ela colocou ATT, Fernanda. De que outra forma ela poderia, digamos, dar um tchau ali e se despedir da carta? Tem outras palavrinhas que podem ser usadas, tá? Então vocês vão escrever pelo menos umas 2 palavrinhas aqui embaixo, combinado? A carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha, por meio de um texto em formato de carta, uma reclamação a respeito de um serviço público. Qualquer serviço que seja, se você se sentiu prejudicado, ou no caso dela que está vendo um serviço ser mal prestado, um serviço estar errado, está prejudicando a população, está colocando a população em risco, então ela pode ir lá e fazer essa reclamação. Qualquer cidadão pode fazer isso, tá? Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Foi correto o que ela fez? Vocês acham que era necessário ela ter mandado essa carta ou ela podia deixar quieto? O que vocês acham? Então, na hora que a gente for corrigir, eu vou até colocar um pouco mais a minha opinião aqui para vocês, mas primeiro eu quero que vocês façam para não influenciar o que vocês vão escrever, Mas a pergunta é então, se ao escrever a carta, ela mostrou uma atitude cidadã. Você acha que sim? Por quê? Esse início da apostila, ele é sempre bem tranquilo. Ele aparece, apresenta um texto e algumas perguntinhas de interpretação, enfim, não tem nada relacionado assim à parte de gramática, a novas regras ortográficas, nem nada disso. Tá? É ler o texto e fazer a interpretação. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou voltar várias vezes no texto, vou fazer a leitura, vou respondendo. Caso eu não saiba alguma questão, eu deixo sem fazer, faço as outras e depois eu volto para ver se no outro momento eu consigo entender melhor e eu consigo achar aquela resposta. Tá? É bem simples. A nossa aula de hoje da apostila é até a página 47. Vocês já sabem que vocês têm um tempo para fazer, daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Na hora que eu estou corrigindo, eu dou alguma opinião, vou explicando mais um pouquinho, Mas a gente começa de uma forma bem tranquila essa unidade 6, tá bom? Além da nossa apostila, nós temos caderno de atividades. Espera que eu vou pegar. Vou trocar minha apostila, vou pegar meu caderninho de atividades. Vou abrir na página 21, unidade 6, a última gota, e tenho outra carta de reclamação, carta pessoal de reclamação. Leia a matéria a seguir. Lixo nas ruas. A falta de contêineres para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado o principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participam do projeto de cidadania desenvolvido pela Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba, dentro da disciplina Juventude em Ação. Os estudantes com idades entre 11 e 14 anos foram estimulados a conversar com moradores de seus bairros e familiares e expor os problemas das suas comunidades em cartas ao jornal. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul estimula esse exercício de cidadania e protagonismo juvenil. Primeiro texto, lixo nas ruas. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção, espero que atenda ao meu pedido. Foi uma criança, que o seu nome não está divulgado ali, mas que começa com W, e é uma criança de 14 anos. O texto 2, lixo nas ruas, diz assim, Caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro. Cláudia Sinorini Ribeiro. O recolhimento do contêiner está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta. Os vizinhos deixam o lixo cedo nas ruas e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. E para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço a atenção. Foi a criança L, de 11 anos, quem escreveu.
dois textos de duas crianças diferentes que foram enviados a um jornal, né, para ser publicado numa coluna que dá espaço para que os jovens, para que as crianças façam as reclamações, façam as críticas necessárias, também façam os elogios quando for necessário, tá? E agora a gente vai interpretar aqui no caderno de atividades o texto do lixo, tá bom? Vamos lá. Para que serve uma carta de reclamação? Nesse caso não importa se é da água ou se é do lixo, a carta de reclamação em si, quase sempre ela tem a mesma função. 3. Qual é o assunto das cartas de reclamação? Não é da apostila do caderno de atividade, é das duas cartinhas dentro do texto do caderno de atividades, tá bom? Lembra que tem duas cartinhas de duas crianças diferentes? Qual é o assunto das cartas de reclamação? 4. Onde as cartas foram publicadas? Acabei de falar. Número 5. As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas ou representantes comunitários? Também muito fácil. 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Qual o nome dessa escola? Tem lá no texto também. Onde essa escola está localizada? Em qual bairro e em qual cidade? Onde a sua escola está localizada? Em qual bairro, em qual cidade? As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou a essa conclusão? Está escrito lá, então é só prestar atenção. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas? Vocês acham que elas deveriam ser enviadas a quem? Se tiver uma pessoa, ou se você imagina que uma pessoa vai responder, ou pelo menos vai tentar solucionar esse problema, que pessoa seria essa que deveria receber essas cartas? Tá? Aí na página 23 é uma atividade um pouquinho diferente, porque eu não vou conseguir corrigir ela agora. Eu vou ler a atividade para vocês, vou explicar como vocês vão fazer e vou deixar essa atividade com vocês, porque vocês precisam de mais tempo para fazer. Então, a gente vai junto até a página 22, eu vou corrigir até a 22 e a 23 fica para que vocês façam com mais tempo e na próxima aula daí eu corrijo, no outro momento, tá? Podem ficar tranquilos, eu não vou esquecer dela, mas eu não vou corrigir hoje, porque é uma pesquisa e tudo, é um texto, então vocês não vão conseguir fazer agora, antes do vídeo de correção, né? Vocês precisam de um tempo maior. Então eu vou ler, vou explicar e vou deixar a atividade para vocês, tá bom? Número 9. Faça uma pesquisa sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade e sobre como ele pode ser prestado com excelência. Uma dica é pesquisar como é a coleta de lixo em cidades que são modelo nesse setor e comparar com o serviço que é feito em sua cidade. Anote as principais informações obtidas. Eu acho que é uma pesquisa fácil, até porque a nossa cidade é referência num serviço de excelência, tá? Nós somos modelo para o resto do Brasil, já fomos até modelo para o resto do mundo, então eu acho que vocês não vão encontrar muita dificuldade de escrever sobre isso. Eu acho até que vocês conseguem escrever sem nem mesmo precisar fazer uma pesquisa. Pela informação que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm da nossa cidade, eu acho que vocês já conseguem fazer um pequeno texto ali. Número 10. Após a pesquisa, defina uma solicitação a ser feita para a prefeitura e pense em uma justificativa para a necessidade de tal solicitação. Pode ser que você ache que a gente não precisa pedir nada, mas a atividade pede que a gente solicite e justifique a nossa solicitação. Alguma coisa a gente sempre tem para pedir, nem que seja a troca do dia da semana, o horário que o caminhão passa, enfim, alguma coisinha sempre tem para ser melhorada, para ser solicitada, tá? Então você pode analisar pela sua rua, pelo seu bairro, ou até o que os seus familiares, as pessoas da sua casa acham. Então vamos achar uma solicitação e uma justificativa para a gente estar pedindo isso para a Prefeitura de Curitiba, tá bom? Número 11, escreva uma carta de reclamação destinada à Prefeitura da cidade em relação à limpeza da sua cidade. Para isso, não esqueça de, primeiro, inserir o nome da cidade e a data de escrita da carta. Tem que ter lá um cabeçalho. Segundo, inserir o nome do destinatário. Para quem você está mandando? Certo? Então tem que ter esse nome lá. Iniciar a carta com uma saudação como prezados, caro, enfim, se for singular ou se for plural, se você mandar para uma pessoa ou para um setor, para um departamento, aí vai mudar esse comecinho aí. Redigir o corpo da carta apresentando a solicitação e a justificativa para a sua insatisfação. Então, fazer um texto em si, explicando o que você quer que mude, por que você quer que mude, apresentando
pedida, geralmente a gente agradece, mesmo que ainda não saiba o resultado da carta, mas a gente já, né, atenciosamente, enfim, a gente já dá uma agradecidinha ali no final, porque essa carta vai chegar em alguém e a gente acredita que sendo uma carta educada, uma solicitação correta e justa, talvez sim ela possa ser atendida. E por último, você assina a sua carta. Você vai fazer isso num caderno qualquer, numa folha qualquer. Por quê? Número 12. Escreva a carta inicialmente no caderno e utilize o espaço disponível no material de apoio para passar a limpo. Por isso que eu estou falando para vocês que a página 23 eu não vou corrigir na aula de hoje, tá? Vocês vão escrever o texto, vão passar limpo na folha do material de apoio. Não tirem a folha daqui, gente. Não arranquem a folha do material de apoio. Quando vocês voltarem, vai ficar mais fácil eu corrigir com a folha ainda presa no caderno de atividades. No momento que eu solicitar para vocês, daí vocês tiram e me entregam. Tá bom? Senão vocês vão trazer muita papelada, muita coisa e vão acabar se perdendo. Então, deixa presa no caderninho de atividades, que no momento, quando vocês estiverem aqui na escola, eu vou solicitando para vocês entregarem. Combinado? Então, você faz uma breve pesquisa. Se você tem conhecimento da coleta de lixo, você não precisa pesquisar, você faz ali um pequeno texto. Aí, na número 10, você vai ter que encontrar uma solicitação, mesmo que seja uma coisa simples, mas vai ter que fazer uma solicitação e justificar por que você está pedindo isso. E na 11, você vai fazer uma carta de reclamação destinada à prefeitura da cidade. Mesmo sabendo que a nossa cidade é uma das mais limpas do Brasil, sempre tem alguma coisinha. E se está pedindo que a gente faça uma carta de reclamação, de alguma coisa a gente vai ter que reclamar. Então, vamos pensar em alguma coisa que não dá 100%, para que a gente consiga fazer uma reclamação, tá bom? Uma carta bem bonita, com parágrafos, com sinais de pontuação, tudo bem bonitinho. Por isso que você vai fazer no caderno primeiro, para depois passar limpo no material de apoio. Combinado? Então, vocês vão fazer a apostila, bem bonitinha, vão fazer o caderno de atividades, pelo menos a página 21 e 22 que eu vou corrigir hoje. Vou deixar a 23 para vocês fazerem com calma durante a semana, né? Durante os próximos dias. Aí depois eu vou pedir para vocês, para ver, ou enfim, quando a gente voltar, depois a gente resolve isso. Não se preocupem com o tempo, com o prazo. Se for solicitar, eu vou pedir com antecedência para vocês. Podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos lá trabalhar? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou preparando a minha correção e já eu estou chegando para a gente corrigir. Só mais um pouquinho. E então, crianças, como foi realizar essa atividade? Foi tranquilo, né? Vamos fazer a correção? Caso tenha alguma que você deixou em branco, vai fazendo junto comigo. Se tiver correto, vai colocando certinho, vai deixando a apostilinha bem bonitinha, né? Deixando tudo organizadinho, tudo em ordem, porque eu acho que a gente volta já, tá? Não vai demorar muito tempo pra gente estar junto. Então, a apostilinha, ó, bonitinha, no capricho, letra bonita, tudo corrigidinho, certo? Vamos começar então? Página 45, a gente começou falando de carta de reclamação e temos duas. Eu fiz 3, mas são duas perguntinhas pessoais, que eu já imagino a resposta, mas enfim, vou perguntar. Você costuma escrever cartas? Eu acredito que a resposta seja não. Para quem? Aí quem colocou sim, vai responder para quem escreve carta. Gente, carta é uma coisa bastante antiga, né? Redigida à mão, escrita à mão, tudo bonitinho, que vai lá no correio, envia para a pessoa. Isso quase está em desuso. Muito poucas pessoas utilizam desse serviço ainda. Mas mandar um e-mail, mandar uma mensagem longa, com várias informações, não deixa de ser uma forma de carta, de enviar uma carta. É uma mensagem grande, é um e-mail, mas não deixa de ser uma carta um pouco mais moderna, porque a gente quase não usa mais aquele serviço, né? Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou produto? Eu, por exemplo, já escrevi, mas eu não tenho esse costume, tá? Vou falar para vocês que eu não tenho esse costume. Várias vezes o produto vem estragado, vem com gosto ruim, vem com cheiro ruim. Às vezes a gente acaba até descartando esse produto e fala, eu não vou me incomodar por causa de 2, 3, 5 reais. Não é assim que a gente faz? E deveria sim reclamar, é um direito nosso como consumidor. Mas, é o que eu falo para vocês, eu não costumo fazer isso. Então, não sei você, se você já chegou a reclamar
né, de algum serviço ou de algum produto, seja ou por carta ou por e-mail. Se você não fez, no momento que for apropriado, faça. Faça porque é um direito do consumidor e a empresa, a loja precisa saber quando esses erros, quando esses equívocos acontecem, a gente precisa comunicar, tá? Então, eu também vou tentar melhorar e das próximas vezes utilizar esses serviços e vocês, sempre que necessário, façam uso dele sim. Até porque, como nesse site no Reclame Aqui, se a pessoa faz a reclamação, coloca o relato dela, ela está ajudando outras pessoas que vão contratar esse serviço ou que também já estão com algum problema, mas não sabem se reclamam ou não. Quando a gente vê outras reclamações na internet, principalmente, isso estimula a gente a defender esse movimento, ou de que está errado, ou de que está bom, né? A gente precisa se posicionar nesse sentido, tá bom? Então, se vocês não têm costume de fazer, com o tempo vão adquirindo esse costume e eu prometo que vou melhorar. Número 3, leia o texto a seguir. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, 9 horas e 1 minuto, DAEB, Departamento de Água e Esgoto. Escoamento de água em via pública. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno, atenciosamente, Fernanda. Vamos para a interpretação do textinho da carta de reclamação da Fernanda. Número 4. Quem é o destinatário da carta? Então, é o Departamento de Água e Esgoto, né? É o DAEB. Quem é o remetente? A Fernanda. Tá? Então, o destinatário é para quem se destina, para quem está indo esta carta. Então, esta carta está indo para o Departamento de Água e Esgoto. Quem é o remetente? Quem está mandando esta carta para lá? Então, o remetente é a Fernanda. Quando o texto foi escrito? No dia 4 de janeiro de 2018. 4 de janeiro de 2018. Número 6. O que significa dizer que há um escoamento de água em via pública? Que há um vazamento de água na rua, tá? É basicamente isso que vai significar um escoamento de água em via pública. Via pública é rua, avenida. Na verdade, as calçadas fazem parte, mas elas não são via pública. Elas são vias de circulação, mas de pedestres, não de carro, né? Então, às vezes tem um pouquinho de diferença nessa informação, tá? Então, vamos dizer que é um vazamento em alguma rua, em alguma avenida. A expressão via pública é usada como sinônimo de avenida e rua ou calçada? Acabamos de falar, né? Então, avenida ou rua. Estão acompanhando? Tá tranquilo até aqui? Então tá bom. Qual o objetivo do texto? Por que ela escreveu essa carta, gente? Porque ela está solicitando, ela está pedindo um conserto, uma providência. Vocês não vão fazer nada, já faz um mês que a água está vazando e ninguém vai fazer nada. Talvez eles não tenham visto. E se a gente não reclama, eles não vão saber por um determinado tempo, até alguém passar lá. Certo? Então, por isso que eu falo para vocês que muitas vezes é importante sim a gente fazer a reclamação. Então, nesse caso, qual é o objetivo do texto? É solicitar um conserto, solicitar um reparo, informar que está acontecendo um vazamento na rua, tá? Foi então para isso que a Fernanda mandou a carta para o Departamento de Água e Esgoto. Aonde está ocorrendo esse vazamento, gente? Na esquina da Rua Taquari com a Avenida Padre Cacique. Esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? Quais são as consequências dessa situação? Então, ela escreve na carta dela que há mais de um mês, né? E ela, na carta, diz que pode provocar um acidente,
tá? Porque os carros, as motos podem derrapar na pista. E também desperdício de água e a sujeira na via pública, nos carros e nas roupas das pessoas. Então, é isso que ela justifica quando ela pede. Quanto tempo está acontecendo esse momento? Há mais de um mês. Quais as consequências? Então, um vazamento de água, desperdício de água, a sujeira na rua, nos carros e nas roupas, e também o risco de acidente. Número 11. O texto que você leu é uma reclamação ou um elogio? Reclamação, né, gente? Ela está solicitando um serviço, um reparo ali. Ela está reclamando que aquela água está vazando, tá? 12. Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Porque tem cabeçalho, porque tem destinatário, tem o texto, tem uma despedida e tem uma assinatura, certo? Então, essas são algumas características de cartas. Aqui embaixo diz, a carta de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista ou solicitar uma reparação. Então, serve para isso. A gente escreve ou para elogiar ou para reclamar, mas para entrar em contato com a empresa, né, ou alguma prestadora de serviços. Tá bom? Na última página, na número 13, pede para a gente reler o trecho e daí a palavra prezados está em negrito. Pergunto para vocês na bolinha, a palavra em destaque é um adjetivo ou é um vocativo? É um vocativo, tá? Vocativo, marca o xizinho lá na segunda alternativa. Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Vocês acham que ela estava escrevendo a carta e ela olhou no relógio, colocou a data? Eu acho que não. Por que vocês acham que aquela hora, aquela data e aquela hora estão ali? Porque ela enviou por e-mail, gente. Tá? Aqui embaixo, tá dizendo lá disponível no https cidadãoreclameaqui.com.br. Então, é uma carta de internet. Toda vez que a gente vai mandar um e-mail, alguma mensagem na internet ou no celular, vocês já perceberam que aparece a data, né? E a hora. É por isso, então, que aparece a hora no texto da Fernanda. Caso ela fosse escrever à mão, fosse redigir essa carta, a gente não precisaria ter hora. Isso não faz diferença nenhuma que horas ela escreveu, tá? Só aparece em texto porque foi via internet, foi pelo computador, automaticamente o computador coloca essa informação. Mas se a gente vai escrever, não é necessário colocar. Vocês veem por vocês. Quando a gente vai fazer lição, coloca o cabeçalho da lição. Alguém coloca a hora que começou a lição? Não, a gente coloca a data, né? A data de hoje, de ontem, enfim, do dia que a gente está fazendo a tarefa, mas a gente não tem esse costume, não é necessário colocar a hora que a gente está fazendo, tá? Na carta também não tem necessidade. No caso dela, aparece por quê? Porque foi feita pelo computador e o computador automaticamente coloca essa informação, tá? Número 15, releia outro trecho. Aguardar o retorno, ATT Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado? Ela poderia ter usado até logo, até breve, grata, muito obrigada, né? Então, ela poderia ter usado outras palavrinhas. Vocês coloquem duas, tá bom? Pode ser até logo, até breve, grata, obrigada, cordialmente, né? São palavras um pouco mais chiques, assim, mais cultas, mas elas podem sim ser usadas, né? Pessoas de boa educação costumam usar esse tipo de palavras, né? Para encerrar uma carta ali, uma solicitação que ela está fazendo. E por último, ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Sim. Quando eu estava explicando para vocês, eu falei até que eu ia dar a minha opinião. Eu acho que ela foi muito cidadã, porém, na minha opinião, demorou muito. Se ela já estava vendo aquele vazamento há quase um mês, por que já na primeira semana ela não escreveu? A gente não pode desperdiçar água por tanto tempo assim. Se a gente está vendo uma atitude errada, uma situação errada, o quanto antes a gente tomar uma providência, tomar uma iniciativa, melhor, tá? A gente não precisa esperar um mês
para enviar um e-mail para o departamento de água e esgoto para dizer que está vazando água na rua. A gente viu num dia. No segundo dia você passou por ali e continua vazando? Gente, então eles não sabem que está vazando, senão eles já teriam arrumado. Geralmente, eles fazem esses serviços ou eles vão resolver esse problema dentro de 24 horas, o tempo de um dia. No máximo, 48 horas, que seriam 2 dias. Mais do que isso, gente, é porque a empresa não está sabendo o que está acontecendo naquele vazamento. Então, a gente como cidadão tem esse papel de alertar, de avisar, mandar uma carta, mandar um e-mail, uma mensagem, né, um WhatsApp, alguma coisa assim, para essa empresa, avisando que em determinado local, já é o segundo ou terceiro dia que você percebeu esse vazamento, né, solicitando que eles venham fazer o reparo e o conserto, tá bom? Por que é uma atitude cidadã? Porque a gente sabe a importância da água e não tem por que você não avisar a empresa se você está vendo que aquela água está indo, tipo, pela rua abaixo e está desperdiçando. A gente não tem que cuidar do planeta? Não tem que economizar água? Não tem que respeitar? Então, esperar um mês para enviar uma carta? Não, eu acho sim que ela teve uma atitude cidadã, mas que ela demorou muito, ela deveria ter feito isso antes. Concordam comigo? Eu acho que sim, né? Eu acho que vocês concordam. A parte da apostila foi ótima, vocês já entenderam o que é uma carta de reclamação, já sugeri para vocês que quando acontecer algum problema, né, com vocês, com algum produto, com algum serviço, ou que vocês observarem em vias públicas algum erro, algum equívoco, como isso, um vazamento, alguma coisa assim, que vocês comuniquem à empresa ou prestador de serviço para que isso seja resolvido o quanto antes. Se for no meu caso pessoal, provavelmente eles vão arrumar o produto, ou eles vão trocar a minha mercadoria, né? Sempre tem uma solução, uma negociação. Então, quanto antes a gente fizer isso, melhor para todo mundo, certo? Vamos para o caderno de atividades, que não é sobre água, é sobre lixo? Vamos continuar então falando sobre isso, vou deixar minha apostila aqui. Vou pegar o meu caderno de atividades e vamos então para a interpretação da carta pessoal de reclamação, ou das cartas, porque foram 2 crianças que escreveram, lixo nas ruas. Então eu vou reler um pedacinho das 2 cartas, tá? A parte de baixo ali. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro, e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção, espero que atenda ao meu pedido. O segundo, caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro, Cláudia Sinorini Ribeiro. O recolhimento de container está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta, os vizinhos deixam o lixo mais cedo na rua e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. E para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço a atenção. Então, temos essas 2 cartinhas de reclamação que foram enviadas ao jornal. Por quê? Porque as cartas fazem parte de um projeto, né, da disciplina Juventude em Ação, que tem toda essa preocupação com o meio ambiente e, com certeza orientado por um professor, fizeram essas cartas e as enviaram até o jornal. Número 2. Para que serve uma carta de reclamação, gente? A gente já falou lá na nossa mochila. E vai repetir, vai continuar falando. Eu vou ler a minha resposta para vocês. Para que a pessoa que se sente prejudicada pela qualidade de um serviço ou produto possa expressar o seu ponto de vista e solicitar uma solução para o problema apresentado. Então, é para isso. Por que a gente reclama? A gente reclama de um serviço que está bom, de um produto que está bom, que veio inteirinho, que veio como eu pedi? Não. Quando a gente reclama é porque alguma coisa está errada. Ou porque não funcionou, ou porque no transporte aconteceu alguma coisa, ou nesse caso de serviço, pode ser sobre um plano de saúde que você não foi bem atendido, pode ser desperdício, enfim, ou fornecimento de água, de luz, de gás. Tem uma infinidade de produtos e serviços que podem não estar satisfazendo a você e a sua família, e você tem sim o direito de reclamar, já que você paga por eles, certo? Então, uma carta de reclamação é para isso. Para arrumar, para corrigir alguma coisa que não está bem. Na página 22, número 3, qual é o assunto das cartas de reclamação? Das 2 crianças, qual é? O lixo nas ruas, gente.
a maneira como é feita a coleta, os dias de coleta, a falta de container ou de latão de lixo na rua para que o lixo seja colocado dentro. Esse é o assunto da Carta das Crianças. Onde as cartas foram publicadas? Então, vamos lá. As cartas foram publicadas no jornal Cruzeiro do Sul. Jornal Cruzeiro do Sul. As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas ou representantes comunitários. A gente já viu também um projeto para jovens, para crianças e jovens de uma escola, então foram escritas por estudantes. Número 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Qual é o nome dessa escola? Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa. Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa. Letra B. Onde essa escola está localizada? Então, bairro Vila Formosa, cidade de Sorocaba, em São Paulo. Bairro Vila Formosa, cidade de Sorocaba, em São Paulo. Aonde a sua escola está localizada? Bairro São Brás, cidade de Curitiba. Bairro São Brás, cidade de Curitiba. Número 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou a esta conclusão? Não foram escritas, gente. As crianças falam o nome do bairro. O professor até leu errado aqui o nome do bairro. O primeiro bairro, Atílio Silvano. E o segundo bairro, Cláudia Signorini Ribeiro. Então, tem o nome do bairro. Então, como você chegou a essa conclusão? Está escrito nas cartas, gente. Tá? Não é no mesmo bairro, pois os bairros estão, o nome dos bairros estão escritos nas cartas das crianças. Então, foi essa a conclusão que a gente chegou. 8. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas, gente? Eles escreveram, tudo bonitinho, escreveram lá, lixo nas ruas, começaram aí, no seu texto, sou morador do bairro, um cara responsável, mas quem vocês acham que deveria receber essa carta? Pode ser o prefeito? Pode. Pode ser, por exemplo, o gerente, o dono, o responsável pela empresa de coleta de lixo? Pode, Toda carta direcionada diretamente ao prefeito, teoricamente, ela tem mais efeito, ela tem mais resultado. Por quê? Porque é ele que manda. Porém, a maioria das cartas não chega à mão do prefeito, Vocês, sinceramente, acreditam que ele tem tempo de ficar lendo todas as cartas e solucionar todo esse tipo de problema? Não tem, gente. Essas cartas são encaminhadas para outros responsáveis, dependendo do setor, que vai responder ou vai tentar tomar uma providência ou até vai ignorar essa carta, Mas o ideal, então, é que chegasse diretamente aos responsáveis. No caso, se não puder chegar no prefeito, que chegue, então, no gerente, no dono, no responsável, no diretor da empresa de coleta de lixo, Eu acho que já resolveria bastante coisa, certo? Viram como é fácil interpretar e conversar sobre uma carta de reclamação? Não tem nada de novo, então. Talvez seja um gênero textual que você ainda não tenha visto, mas acabou de ver, acabou de conhecer, Não é uma questão complicada, não é uma questão difícil de se interpretar. E como a gente conversou no primeiro vídeo, quando eu estava explicando para vocês a atividade que vocês tinham que fazer. Vamos tentar ser um pouquinho mais responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. Se é uma atitude cidadã, vamos tomar essa atitude então, de avisar quando tem um vazamento, quando a luz do poste na frente de algum local está queimado. Tudo isso tem que ser comunicado. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com isso não têm como saber se em algum lugar de Curitiba tem cano vazando, se em algum lugar de Curitiba tem luz apagada. É o nosso papel de cidadão comunicar e tentar resolver, participar da solução desses problemas. Certo? Vou deixar para vocês então a página 23, para vocês fazerem com calma uma pesquisa, uma análise sobre a nossa coleta de lixo em Curitiba. E por último, fazer o texto numa folha qualquer. Depois que você conferir, tá tudo bonitinho, tá tudo legal, vou passar a limpo, aí você pega
a folhinha do material de apoio e passa seu texto a limpo. Lembrando que a professora pediu para você não destacar a folha daqui da apostila. Deixa no caderno de atividades, que no momento oportuno a prof vai pedir para vocês tirarem aqui na escola. Combinado? Fiquem bem, bom trabalho, quero ver textos lindos, com bastante argumento, reclamando de coisas que realmente tem solução e que dá para mudar, porque eu acredito que vocês podem sim fazer um Brasil melhor, um planeta melhor para a gente, tá bom? Beijo! Tchau!